Vamos lá, pessoal? Essa parte aqui será focada na textura, né, do objeto. Mas antes disso, vamos fazer um ajustezinho aqui na cena. O ajuste é esse aqui, ó. Vou dar um render. Relacionado exatamente a essa parte aqui de baixo. Pois como ele não tem um objeto ou alguma coisa aqui para refletir, ele fica esse preto esquisito aqui, né, com bastante noise. Certo? Para ajustar isso, faremos o seguinte. Apertando o botão 8, nós vamos abrir a aba Environment and Effects. Voltando aqui para os nossos materiais, né? Vamos clicar aqui, e clicando aqui e arrastando para cá, né? Vamos linkar esse material a esse Environment Map, como instância, dando OK. Agora eu vou tirar outro render aqui para mostrar para vocês como fica. Agora, como nós temos aquele mapa, né? Como ambiente aqui, environment, ele reflete aqui embaixo, né? Tirando aquela sombra estranha com noise, certo? Indo agora para a textura. Eu já tenho ela aberta aqui no Photoshop. Eu vou explicando mais ou menos como foi feito o processo para vocês, certo? Primeiro de tudo, nós temos que gerar esse UV template aqui, certo? Para gerar isso, é só nós irmos aqui no Max. Vamos selecionar o material da parte de dentro do olho, né? E indo aqui em Unwrap UVW, damos um Open UV Editor. E aqui nessa janela que nós geramos, né? Aquele template. Indo aqui em Tools, Render UVW Template. Como resolução, nós vamos colocar 2048 por 2048. O restante aqui vocês podem deixar dessa forma, que se tiver algum parâmetro diferente, basta vocês colocarem igual, certo? Aqui damos um Render UV Template. Ele vai abrir aquela janela, né? Como se fosse uma janela de render mesmo. E vamos salvar esse mapa. Aqui podemos salvar, vou salvar aqui nessa pasta como textura, né? O VW Template. Podemos selecionar como extensão PNG mesmo, né? E daremos um Save. RGB 24 bits, podemos deixar essa configuração e dar um OK. Feito isso, nós vamos abrir aquele mapa, né? E a primeira coisa para nós conseguirmos editar aqui por baixo, né, mantendo a visualização do nosso wireframe, vamos criar uma nova layer aqui embaixo mesmo. Para isso nós temos que dar um clique duplo e mudar o nome aqui, dando OK, né? Desbloqueando aquela background. Vamos clicar aqui e arrastar para baixo. Podemos colocar por enquanto uma solid color aqui só para mostrar para vocês como vai funcionar. Aqui nós vamos mudar, né, do modo normal para o modo screen. Então qualquer cor que nós colocarmos aqui abaixo, ele vai manter a cor de cima do VTemplate, as linhas, e aqui embaixo a cor que nós colocamos, né? Legal. Foi o que eu fiz aqui. Então está em modo screen, e aqui embaixo temos a textura. Essa textura foi feita da seguinte forma. Primeiramente eu abri uma imagem da íris. Aqui eu tenho várias imagens, inclusive, que eu usei, né, para criar essa textura. Principalmente essas imagens aqui, certo? A que eu usei para essa parte do tutorial, até o momento, foi essa imagem aqui, mas pode ser usar qualquer outra imagem de íris que vocês acharem interessante, como essa aqui, por exemplo, né? Vou abrir essa aqui. Aqui é bem simples mesmo, não tem segredo algum. Basta criarmos uma seleção circular na íris. Aqui eu estou arrastando a seleção com o teclado, né? Podemos contrair essa seleção aqui um pouquinho, às vezes.
uns 10 pixels, certo. Aqui basta dar Ctrl C, vamos na nossa imagem, né, que no caso de vocês pode estar assim, Ctrl V. Certo? Aqui ele está com forma um pouco menor do que precisávamos, né? Mas para o tutorial vou manter ela mesmo, não tem problema algum. Mas caso vocês forem fazer isso para algum projeto, né, tem que ser uma imagem com uma resolução maior. Alguma foto que vocês tenham tirado ou até de internet mesmo. Vou aumentar aqui então, né, um pouquinho. Aqui temos o ponto da pupila, né? Então nessa região aqui não vai aparecer nada. Eu vou aumentar um pouquinho, dar um Enter. Eu vou colocar uma cor sólida aqui abaixo por enquanto. Para mostrar para vocês um pouco melhor. Podemos bloquear essa layer, né, para ela não ficar atrapalhando a nossa edição, porque vamos trabalhar só abaixo dela mesmo. E eu fiz o seguinte, vou desabilitar essas duas layers aqui. Eu coloquei um Inner Glow nela, dando um Blending Options, com Inner Glow em modo normal, com um tom de cinza, um cinza bem escuro mesmo. Com opacidade em 100%, em Water Glow, com mais ou menos a mesma tonalidade de cinza, em normal também, 100%. Importante aqui é que não fique tão demarcado, né, o Inner Glow e o Outer Glow, ele tem que ficar bem mesclado. Aqui ele já está bem mesclado mesmo, certo? Damos então o OK. Ele vai ficar dessa forma por enquanto. A cor de fundo que eu usei para criar a base do olho foi a seguinte cor. Aqui você pode pegar ou pelo RGB ou pelo hexadecimal mesmo, certo? Eu vou copiar aqui pelo hexadecimal e vou mandar para aquela cor de fundo, né, que eu criei. Essa parte é bem tranquilo mesmo. Essa outra parte aqui é metade de trás do olho, né? Então essa cor que eu selecionei é a cor que vai aparecer da metade da frente do olho para trás. Pode ser um tom mais avermelhado, aqui eu coloquei um tom um pouco mais claro mesmo, que no caso é esse outro tom. Então vamos fazer o seguinte, vou mandar esse tom para lá, né? No lugar daquele tom que escolhemos. E aqui, ao invés de colocarmos como fundo, nós vamos criar um polígono, né? Como nós temos a nossa imagem com 16 segmentos, a esfera no 3D, vamos criar um outro polígono com 16 segmentos aqui também, 16 lados, né? Aqui eu usei a ferramenta Polygon Tool. Basta você colocar bem no meio aqui mesmo, aumentar um pouco. Você pode mudar essa cor para alguma outra cor para conseguir enxergar o VTemplate, né? Pode ser um pouquinho menor. É legal que ela passe um pouquinho da imagem do VTemplate, para não ficar nenhuma marca, né, na textura. E aqui que vamos colocar aquela outra cor, que é a cor de base do olho, que seria essa tonalidade aqui. Agora, né, vamos pegar mais uma vez e duplicar essa layer do polígono, que é a layer de base, e colocaremos um gradiente nela, né, que vai ficar assim. Deixa eu desabilitar aqui, eu já mostro. É esse gradiente, certo?
Vou selecionar a layer aqui e mostrar para vocês as propriedades desse gradiente. O gradiente ele pode vir de outra forma aqui, né? O que vocês têm que fazer é, aqui em cima, você seleciona a opacidade, né, daquele tom, e aqui embaixo você seleciona a cor. O gradiente, então, ele vai começar dessa cor, que nós escolhemos aqui no fundo, e ele vai para um gradiente zerado aqui, né? Então, zero de opacidade. Aqui no botão de escala, nós podemos aumentar ou diminuir esse gradiente. Certo? E aqui também podemos controlar essa suavidade da transição entre o tom claro e esse tom de fundo, né? Aqui vamos dar o OK, então. E essa camada, ela vai por cima da camada dessa camada da base do olho, né? Vou copiar a propriedade dela e aplicar nessa aqui que já está do tamanho certo. Vai ficar assim, por enquanto. Agora o trabalho todo vai ser relacionado à parte de veias, né, dos olhos. Vou voltar aqui um pouquinho no histórico. Vou copiar as propriedades dessa camada aqui novamente, vou aplicar ali em cima para partir de um outro ponto aqui que eu acho mais interessante para explicar. Então vamos lá. Aqui eu dei um Path Layer Style. E entre essa camada, né, e essa, inclusive essa camada aqui, nós temos que diminuir o fio para 0, porque senão a textura não vai aparecer aqui embaixo, a textura das veias, né. Podemos criar uma pasta aqui, por exemplo, com o nome de veias ou textura, o que você desejar aí. O modo como eu fiz a textura foi o seguinte. Eu fiz uma seleção de várias imagens, né, que são aquelas que eu mostrei para vocês. Eu vou abrir elas aqui no Photoshop, inclusive essa também. E aqui, basicamente, usando a ferramenta laço, eu fui fazendo a seleção, né, excluindo a parte da íris e os pelos aqui. Dava um Ctrl C, ia lá na minha textura. Vou colocar aqui dentro, né? Dava um Ctrl V. Feito isso, eu aumentava bastante essa textura aqui. E ia colocando nessa região do olho, né? Aqui eu não vou fazer toda a textura, porque é um processo repetitivo mesmo, não tem muito segredo. É só copiando e colando nos pontos que você achar mais interessante, né? Aqui eu não estou usando o tablet, seria bem mais fácil para fazer essa seleção, mas é só para efeito de ilustrar para vocês mesmo como foi feito. Aí o que eu fiz a partir disso foi criar máscaras, né, clicando no botão aqui Mask, e com um brush preto eu fui mesclando, né, essa textura. Uma parte que você tem que tomar cuidado é com esses reflexos aqui, certo? Porque na textura ele não fica muito bem. Você pode duplicar a textura, por exemplo, pegar dessa parte e dar um Ctrl J, né? Dar um flip horizontal, dei um Ctrl T, flip horizontal, encaixei aqui em outro lugar, né? E vamos fazendo essa mescla, né? Das texturas, usando sempre a máscara. Podemos pegar essa, dar um Ctrl clique, né? Nessa base, e aqui
ir aqui em veias e criar uma máscara para não ficar passando, né, dos limites aqui do nosso UV. Essa layer também você pode bloquear, essa que está acima com gradiente, para ficar mais fácil de trabalhar um pouquinho. E aqui o processo é basicamente isso. A única coisa que eu fiz depois disso foi pegar uma outra textura, que seria essa, que ela está até com uma resolução bem baixa, mas eu uso ela pequena mesmo. E colocando ela como uma veinha menor em algumas regiões, como essa aqui, por exemplo. Em modo multiply. Certo? Aqui, para não ficar aquele corte quadrado, você pode também fazer, obviamente, né, a máscara aqui nos cantos. Diminuir a opacidade, se você achar interessante. A textura foi inteira basicamente feita dessa forma. Outra coisa que pode ser feita é o seguinte, quando ela tiver com bastante reflexo mesmo, porque é meio difícil tirar essa foto de olho sem esse reflexo, porque geralmente o olho reflete bastante, né? Então, se você puser algum softbox, por exemplo, no olho, provavelmente vai aparecer na foto. Tem uma maneira de diminuir isso, que é a seguinte, você faz uma cópia dessa camada de base, né? Que é aquele polígono que colocamos atrás. Eu dei um Ctrl J aqui para duplicar. Vamos aqui acima de todas as outras camadas, menos da íris, e damos um darker color. Vocês vão notar aqui, vou dar um pouco mais de zoom, que ele quebra bastante daquele efeito do reflexo, né? Mas ele fica um pouquinho demarcado ainda. Em algumas regiões funciona bem, mas em outras nem tanto. Ele até perde um pouco das veias mesmo, então tem que ser usado com cautela, né? Mas vocês podem usar isso em conjunção com as máscaras aqui embaixo, né? Por exemplo, igual nesse caso. O que pode ser feito aqui é criando algumas máscaras nesse ponto, onde o reflexo está aparecendo bastante. Para quebrar um pouco dessa marcação, né, que fica. Caso ficar um buraco muito grande, vocês podem inclusive criar uma outra cópia, por exemplo, de outra parte da textura, como por exemplo, vamos ver que eu vou deixar linkada a máscara. Como por exemplo essa, né? Ir aqui e preencher um pouco do espaço. Clicando na máscara, vocês podem dar um Alt Backspace, né? Com a cor de preto em foreground, com a cor preta em foreground. E usar o brush branco para ir revelando aqui na máscara. Vou dar um X para inverter para o branco, né? Aqui é a minha cor de foreground. Aumentar um pouquinho o brush. Você vai pintando aqui até que as veias apareçam, né? Nessa região, preenchendo aquele espaço que tínhamos ali, que era onde tinha aquele reflexo forte. A parte de textura foi inteira feita dessa forma, então, ficando assim. Outra coisa que pode ser feita, se vocês desejarem, é duplicar todas as camadas, menos a da íris aqui, né? Vou duplicar elas. Dando Ctrl J e um Ctrl E para mesclar todas. E aqui vocês podem aplicar o Multiply. Assim o olho ele fica com as cores bem mais vivas mesmo. Vocês podem controlar aqui pela opacidade, né, o tanto que vocês querem. Isso funciona geralmente para uma imagem um pouco mais dramática e aqui para uma imagem um pouco mais suave. Eu vou mostrar para vocês depois, na parte de materiais, as duas opções, como fica cada uma delas. Mas basicamente a textura é feita dessa forma. Na próxima parte, onde nós criaremos os materiais, eu vou aplicar a textura, né? E posteriormente já teremos a parte do render.